Vamos aqui para a resolução da nossa última questão da primeira etapa de resolução de questões para preparação do Canguru 2021. A quinta questão ela diz o seguinte: escrevemos em ordem crescente os números inteiros positivos, que são iguais ao resultado da multiplicação de seus divisores positivos, menores do que esses números e distintos entre si. Qual é o sexto número dentre os números descritos? É o seguinte, galera, pode parecer complicado aí tudo isso que a questão nos trouxe, mas eu vou procurar explicar para vocês para que fique bem claro da melhor forma possível. É o seguinte: o que são os números inteiros positivos que a questão nos diz? É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, infinitamente. Então, os números inteiros positivos são esses. E como é que a gente faz para saber quais são os fatores primos, os divisores de cada um desses números? Aí eu montei aqui uma tabelinha para vocês, tá certo? Eu fiz aqui do 1 até o número 21, mas aí todos os números, vocês podem fazer isso, tá certo? É o seguinte, nós temos que o 1 ele só é divisível por 1. O 2, você pode dividir o 2 por 1 e por ele mesmo, por 2. O 3, você pode dividir ele somente por 1 e por 3. O 4, você pode dividir ele por 1, por 2 e por 4. E assim por diante. Cada número você pode dividir eles, decompor eles em fatores primos, que são esses números aqui. O 6 você pode dividir ele por 1, que dá 6. Dividir ele por 2, que dá 3. Dividir ele por 3, que dá 2. E dividir ele por 6, que dá 1. E assim por diante, todos os números, tá certo? E a questão nos trouxe algumas regrinhas para que a gente ache o sexto número que atenda a essas regras. Quais são essas regras? Os divisores, eles têm que ser distintos entre si, ou seja, esses números aqui, ó, eles têm que ser diferentes entre si. No caso, todos esses que eu listei atendem a essa primeira regrinha. Todos esses que eu listei, os divisores, eles são distintos entre si. Então aqui os divisores do 18 é o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18. Todos eles são distintos entre si. Então, atende a essa primeira regrinha, tá certo? Mas não é... A gente tem que levar em consideração duas regras, que é essa primeira regra, distintos entre si, e a segunda regra, que é o seguinte: os divisores menores que o número em questão, se multiplicados, forneçam como resultado o próprio número. Mas que diabo é isso, professor? Por exemplo, se eu pegar aqui o 6, quais são os divisores do 6? É o 1, é o 2, é o 3 e é o 6. E desses 4 divisores do 6, quais que são menores que o 6, que são menores que o próprio número? O 1 é menor que o 6, o 2 é menor que o 6, o 3 é menor que o 6. E o 6, eu não vou usar o 6, porque o 6 é o próprio número, é igual. Eu só vou utilizar na regrinha 2 aqui, ó, os divisores menores que o número em questão. Se eu estou fazendo a decomposição do 6, então eu só vou utilizar os divisores menores que o 6, o 1, o 2 e o 3. Vamos lá ler de novo a nossa segunda regrinha. Divisores menores que o número em questão, se multiplicados, forneçam
como resultado o próprio número. O que é isso? Se eu multiplicar o 1, o 2 e o 3, tem que dar como resultado o próprio 6. Deixa eu ver aqui se o 6 atende a essa segunda regrinha. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Pronto. O 6 atende a nossa segunda regrinha. Então, o 6 é um dos números da nossa sequência. Vamos ver outro aqui. Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui o número 16. Não, deixa eu ver aqui. Não, 16 não. Deixa eu ver outro. Não. Vou pegar aqui o 12, o número 12. O número 12. Vamos ver as duas regrinhas aqui para o 12. O 12. O 12 apresenta divisores distintos entre si? Sim. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Todos diferentes entre si. Então, o 12 atende à primeira regra. E a segunda regra, os divisores menores que o número em questão, menores que o 12, se multiplicados entre si, vão dar o próprio número, vão dar 12. Vamos ver aqui. Quais são os divisores menores que 12? É o 1, é o 2, é o 3, é o 4 e é o 6. Se eu multiplicar eles entre si, vai dar 12. Vamos ver aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 6 vezes 4 é 24. Aí já extrapolou, já passou do 12. Então, o 12, ele não atende a nossa regrinha, as nossas circunstâncias que a gente propôs, que são essas duas. Então, professor, fora o 6, quais são os outros números que atendem a essas regras? São esses daqui, galera. É o 6, é o 8, é o 10, é o 14, é o 15 e é o 21. Vamos ver aqui o 8. Cadê o 8? Está aqui. O 8 apresenta os divisores distintos entre si? Sim, todos são diferentes. E se eu pegar os divisores menores que o 8 e multiplicar eles, vai dar 8? Vamos ver. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Correto. O 8 atende às nossas circunstâncias, ok? Vamos ver aqui mais um. Vamos ver o 10. O 10. Vou pegar aqui o 10. Tem ali o 10. O 10. Divisores distintos entre si. E se eu multiplicar os divisores menores que 10, vai dar 10. Ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. O 10 atende. Beleza? O outro é o 14. Cadê o 14? Está aqui. O 14, vamos ver. Distintos entre si, ok? Multiplicar os menores que 14. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Ok. 14, ok. O outro é o 15. Vamos ver aqui o 15. Está aqui o 15. Divisores distintos entre si, ok. Multiplicar os menores que 15. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. 15 está ok. E o último, que é o 21. O 21, vamos ver. Divisores distintos entre si, ok. Multiplicar os menores que 21. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 7, 21. Tá aqui, galera. Esses daqui são os 6 números que atendem as nossas duas regrinhas. E a questão, ela nos pergunta qual é o sexto dentre os números descritos. Qual é o sexto? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É o número 21. Então, a gente fica aí com a nosso item correto, é o item C. Beleza, galera? Encerramos aqui a nossa primeira semana aqui de resolução de exercícios em preparação ao Canguru 2021. Um abraço a todos. Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp e bons estudos. Valeu!